Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e nessa aula de Flutter aí, de hoje, dia 24 de dezembro de 2023 aí, a gente vai reestrear o nosso canal aí de volta, fazer vídeos aí para ajudar a galera. Em clima natalino, a gente vai falar sobre o column do Flutter, tá? O column, ele é um widget muito importante porque column significa coluna em inglês. Coluna é um widget vertical, tá? Ele é uma coluna mesmo em pé aqui, né? Em linha em pé vertical, que dentro dele você pode colocar vários widgets, tá? Empilhados. Então você pode colocar container, text, enfim, todos que você colocar, um vai ficar um embaixo do outro, tá? O nosso column ele é bem importante para organização aí do alinhamento aí do widgets que você quer colocar. Bom, antes de tudo aí eu peço que você se inscreva no nosso canal aí se você não é inscrito, tá? Peço que você aí dê um like para ajudar, para incentivar o nosso canal aí, né, a crescer mais e ajudar mais pessoas aí, porque o objetivo aí do nosso canal é esse. Bom, a gente está aqui com o nosso código aberto. A gente tem aqui um nosso scaffold, tá? E no body aqui dele, no body do nosso scaffold, a gente tem aqui ele está aqui preenchendo toda a tela com a cor de amber, tá? A gente vai agora chamar o nosso column através aqui do nosso child. E o column ele tem a opção aqui de children, tá? O que seria o children? Seria o que eu tinha falado sobre você preencher vários widgets, tá? Empilhados, separados por vírgula aqui dentro desse children. Então a gente vai colocar o primeiro aqui, que é um container mesmo, tá? E esse container ele tem aqui de largura 50, ele tem aqui de altura 50 também. E a cor dele vai ser preto, tá? Ele vai ficar aqui no centro, porque quando você preenche um column, ele joga tudo ali por padrão no alinhamento central, a partir da parte de cima. Então a gente vai colocar, a gente tem um container, a gente vai colocar agora um text. E esse text vai ser texto 1. A gente vai colocar um estilo para ele, um style, chamando o text style, para ter aí um font size, tá? Um tamanho de fonte aí de 15. A gente vai replicar aqui para um segundo text, mas um segundo text aqui com texto 2, tamanho de 20. E um terceiro widget aqui, né, em tamanho de 25, tá? A gente agora tem, dentro do nosso column, a gente tem aqui 4 widgets, tá? O primeiro é um container e os outros 3 são os nossos text, certo? Então agora a gente vai agora preencher algumas opções para a gente organizar aqui o nosso widget, tá? A gente vai organizar ele aqui. A gente tem, por exemplo, a primeira opção, que é o main size, que é o que? Se você preencher, ele tem duas opções, mínimo ou máximo. Se você preencher mínimo, ele vai ocupar o mínimo possível de espaço, né? A partir de cima, porque lembra, ele é vertical, né? E o máximo já é o padrão, então eu vou deixar aqui máximo. E ele preenche toda a tela. Agora a gente tem outra opção que é o Main Axis Alignment, ou seja, ele é o alinhamento aí do eixo principal. Qual que é o eixo principal dele? É o vertical, ele é uma coluna vertical, certo? Então a gente tem a opção aqui de Center. Se eu colocar Center, ele joga tudo para o meio, tá? Lembrando que são os widgets dele que está dentro dele. Se eu colocar aqui, por exemplo, End, ele joga tudo para o final, ó, lá para baixo. Tem o Space Around, que ele distribui aí, tá? Ao redor. E tem aqui o Space Between. O que ele faz?
O Space Between ele é diferente porque ele distribui a partir do início e do fim e joga e distribui ali uniformemente o restante no meio, tá? E a gente tem aqui o Space Evelyn, que é o que? Ele dá um espaçamento igual entre eles, ó. Você vê que cada um entre cada um deles o espaço está igual. Agora a gente tem aqui mais uma opção, ó, a gente tem values, tá? Que você pode colocar o que você quiser. Eu vou deixar aqui no center, tá? Selecionado. E tem mais uma opção importante aqui, que é o nosso cross-axis alignment, que é o alinhamento transversal. Ou seja, se o nosso eixo principal é vertical, esse alinhamento aqui que você pode preencher é um alinhamento baseado no nosso eixo horizontal. Lembrando, ele é o eixo principal dele é vertical, ou seja, ele é uma linha em pé. E essa opção de cross-axis alignment, ele vai fazer com que você alinhe não no eixo, não de baixo para cima, tá? Ele vai fazer que você alinhe horizontalmente, ou seja, uma linha deitada aqui no meio transversal da esquerda para a direita. Então, por exemplo, se eu preencher a opção de cross-axis alignment Start, ele vai começar da esquerda e vai alinhar para o lado esquerdo, tá? Porque lembrando, ó, é uma linha horizontal que passa aqui no meio, imaginária. Se eu colocar End, ele joga tudo para o final da linha, ó. Se eu colocar Center, ele joga para o início, tá? A gente tem mais opções, ó. Deixa eu... A gente tem a opção aqui de Stretch. Ele estica, tá? Mas ele estica só o container, com exceção dos texts. Os texts, como ele é texto, ele não estica. Você vê que o container ele tem tamanho de 50, mas ele foi esticado o tamanho máximo aqui, porque a gente colocou o stretch. E a gente tem mais uma opção, que seria o baseline. O baseline, se você escolher para preencher ele, você vai precisar, obrigatório, de preencher uma outra opção dele aqui, que é o text baseline, ó. O text baseline, você só coloca aqui que ele é uma opção padrão, que é a text baseline alphabetic, tá? Esse baseline, ele é a mesma coisa que você fizer isso aqui, ó. Start. Ele joga tudo pro início da linha. Ele joga tudo pro início da linha horizontal, tá? Então é a mesma coisa. Então, se você colocar o baseline dessa forma, ele vai se comportar da mesma forma que o start, certo? Ele vai se comportar da mesma forma que o start. A gente tem aqui, vou deixar aqui o start, tá? Do jeito que tá, que é a mesma coisa que o baseline. Então a gente pode colocar aqui também uma outra opção, ó, que é text baseline. Lembrando, é só quando a gente preenche o baseline no cross-axis alignment, não preenche ele, se preencher vai dar erro. Então a gente tem a opção aqui que é o text direction, ó. O text direction ele também não tem muito efeito, ó. O text direction ele não tem muito efeito aqui no nosso column. Se você preencher ele, você não vai ver muita diferença, tá? O text direction é da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, tá? Ele preencheu aqui, ó. Se você colocar text direction RTL, que é, ou seja, R de right, T de to e L de left, ou seja, da direita para a esquerda. Ele pegou aqui o texto, ó, e colocou da direita para a esquerda. Mas por que ele fez isso? Porque você colocou o start aqui, ó. Você colocou o start como cross-axis alignment. O start dele, ele alternou do lado esquerdo para o lado direito, tá? Porque o padrão dele é LTR. Mas se eu deixar, por exemplo, dessa forma aqui, ó, right to left, ou seja, da direita para a esquerda,
e alterar aqui o base para ser um baseline, text baseline, text baseline alphabetic, o que ele vai fazer? Ele não vai ter efeito. Então, apesar de que o baseline ele é a mesma coisa que você colocar start, se você deixar um baseline, ele não vai ter efeito no nosso text direction, certo? Então, sempre que você preencher o text direction, não preencha o baseline. A gente tem mais uma opção, tá? Eu tinha até terminado o vídeo, mas a gente tem mais uma opção aqui do nosso column, que é o text. Deixa eu ver aqui. Que é o nosso vertical direction, tá? O vertical direction, o nome já fala, que é a direção vertical, ou seja, é a direção do eixo principal, ou seja, da coluna, né? E a gente tem duas opções, ó, a gente tem cima e baixo. Se a gente colocar up, vertical direction up, ele vai jogar, ele vai inverter, né? Aí os widgets, tá? De baixo para cima. Se você colocar down, que é baixo, né? Ele vai aí, né? Colocar como padrão. Essa é a direção vertical. Enfim, o up, né? O que ele faz? Ele está invertendo, né? Tanto que você for ver aqui, ó, o text 3, ele é o último, tá? E o down, ele faz aí de forma padrão. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, tá? O nosso column. Espero aí que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, tá? Se você não é inscrito aí, reforçando, se inscreva, dê uma força para o nosso canal e Feliz Natal para todos e até mais no próximo vídeo aí.